Olá pessoal, tudo bem? Gravando mais um vídeo aqui para o canal. Você que já faz parte aqui desse canal, sempre um prazer gravar vídeo aqui para vocês. Então já aproveita para ajudar o canal a crescer, curtindo este vídeo, compartilhando, deixando seu comentário. E também não se esqueça de dar uma curtida nos meus vídeos. E você que me acompanha pela primeira vez, seja muito, mas muito bem-vindo mesmo. Meus queridos, o vídeo que eu vou gravar, né, o tema deste vídeo, é um tema que já me foi pedido e tardiamente eu estou gravando. O tema é por que eu sou católico? Por que que eu não sou evangélico protestante? Por que que eu não sou um ateu ou de outras religiões? Então vamos lá. Por que de fato eu sou católico? É diferente, eu já tenho um vídeo aqui, tá bom? Sobre a minha conversão ao catolicismo. Então, eu sugiro que vocês assistam esse vídeo. E esse daqui, embora tenha uma linhagem parecida, um contexto parecido, mas é um vídeo bem específico por que, né, que eu sou católico, por que que eu permaneço católico. Então vamos lá. Primeiramente, para que eu e o catolicismo é uma religião cristã, então eu preciso entender, né, primeiramente, sobre a existência de Deus. Primeiro que me chamou a atenção é sobre a existência de Deus. E o mais que eu acho assim, eu entendo como algo magnífico, que antes de eu estudar, de eu adentrar nesse campo de estudos, pela minha fé, né, a minha fé já me levava a acreditar na existência de Deus. Esse é um ponto que já não, sem explicação, mas sem explicação racional, eu já acreditava na existência de Deus. Mas quando eu adentrei nesse campo de estudos, ali já começa com Platão, aliás, Sócrates, Platão, Aristóteles, esses filósofos, esses mestres, né, da, da inteligência racional, diga-se de passagem, ele já defendia essa existência desse Deus, de um Deus, né, de um Criador. Aristóteles fala do primeiro motor imóvel, Platão fala no bem. Né? Então, mas eu observei sobre a existência desse Deus, né, que está lá em Santo Tomás de Aquino. Mas Santo Tomás de Aquino, né, ele demonstra através de 5 vias a existência, né, de Deus, não mais pela fé. São Tomás vai nos ensinar que a nossa razão, ela capta a existência de Deus. A nossa razão natural consegue compreender isso, sem a necessidade da iluminação da fé. Então, esse é um ponto que, que realmente abriu a minha mente para uma dessas chaves, né, que foram me fazendo católico. Então, esse é um ponto: acreditar na existência de Deus, crer de fato que Deus existe, ou como ele fala lá para Moisés, lá naquela passagem da sarça ardente, que eu sou. Então, vamos lá. Né? Então, eu acredito que Deus existe, a igreja me ensina através dos santos, especificamente ali nesse contexto do uso da nossa razão natural, que Deus existe. Então, esse é um ponto. Depois, ora, se Deus existe, então
é natural que tenha algo que vá nos conectar o ser humano com Deus, com esse Deus. Ora, porque se ele é o Criador e ele nos cria, se dele viemos, esse é um ponto que não vou adentrar muito, mas, ora, se de Deus nós viemos e para ele nós voltaremos, esse é o curso natural, né, da criação. Dele vem, para ele volta. Esse é o curso natural da alma humana. Claro que nesse percurso, infelizmente, há muitas distorções por parte dos nossos vícios que nos acabam nos distanciando, né? Ou acabam nos desvirtuando desse curso. Ora, mas se tem esse caminho que nos liga até Deus, então é uma religião, né? Que é uma religião que liga. Então, essa religião que vai nos ligar a essa divindade, e para nós católicos é o Deus Supremo, Deus Todo-Poderoso, Soberano, o Deus ali das Escrituras. Então, para isso há uma religião, né, que liga o homem ao divino. E para isso, nós precisamos também, ou o que me levou a ser de fato católico, é porque quando nós pegamos, né, nós lemos ali a vida do Cristo, os feitos, né, de nosso Senhor, então nós observamos que a partir da vinda do Cristo na plenitude dos tempos, após a sua ascensão, ali fica claro uma caminhada de sua igreja, no qual ele instaura: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ali Cristo, ele vai estar edificando, vai estar... a palavra que nós costumamos utilizar é fundar. Ele fundou uma igreja, ele instituiu ali uma igreja, no qual essa igreja caminha rumo ao Cristo, que é da mesma natureza do Pai, é consubstancial ao Pai, ou seja, Cristo também tem a natureza divina. Cristo é Deus, como ele mesmo fala, em uma passagem que me parece, se não me falha a memória, os fariseus perguntam sobre Cristo, que Cristo não tem nem 50 anos, já conhece nosso pai Abraão, e Cristo vai falar: antes que Abraão fosse, eu sou. Ora, Deus fala isso no episódio da sarça ardente, na passagem da sarça ardente. Cristo também vai falar: antes que Abraão fosse, eu sou. Então ali Cristo não está usurpando o lugar de Deus, ele é da mesma natureza divina. Então Cristo é Deus. Nesse sentido, e é fato, e a igreja nos confirma isso. Então, esse é um dos pontos que foi me amarrando, no bom sentido, no catolicismo. Por quê? Porque Cristo fala a Pedro, a Cefas, a rocha. Então, essa caminhada após a ascensão, que culmina, entre aspas, ali, lá nos Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, ali a igreja, os discípulos de fato, eles recebem essa força do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para anunciar o reino de Deus sem medo. Então, a igreja que inicia essa missão de uma forma mais contundente, ali após o Pentecostes. Então, essa igreja,
ela tem essa missão, ela continua essa missão, essa caminhada rumo à eternidade, rumo ao céu, a Igreja de Cristo. E ali nos primeiros séculos, né? Segundo os 3, 4 primeiros séculos, são séculos de terror para os cristãos, né? Que já não eram mais ali uma religião judaica, mas sim uma religião cristã, por seguirem o Cristo. Então, o cristianismo, nesse sentido, ao meu ver, é de fato a religião verdadeira, porque é a religião que segue o Cristo, o Filho de Deus. Esse Cristo que anuncia a boa nova, que é a boa nova, que é o Logos divino. Então, logo, parece ser bem razoável e bem verdadeiro que a religião verdadeira é o cristianismo. E nesse sentido, né, os nossos irmãos protestantes, eles estão dentro dessa perspectiva também, em que o cristianismo é a religião verdadeira, né? E dentro do cristianismo, aí é onde começa, por exemplo, são várias, a partir ali do século XVI, vai surgir muitas denominações cristãs, mas até o século XVI, o que tinha de fato era o catolicismo, sempre combatendo heresias desde os pais da igreja, né? Desde os padres da igreja, os primeiros séculos do cristianismo, né? eram combatendo ali heresias, o arianismo, o nestorianismo, é, e outras heresias, né? Uns falavam que Cristo não era Deus, a igreja combateu essas heresias. Então, ao longo de vários séculos, esses padres da igreja são claramente católicos. Por quê? Porque eles defendiam uma única fé em um único Deus, em um único Salvador, que é Jesus Cristo. Então, você é muito difícil você apagar 16 séculos de história do cristianismo católico e jogar fora. Não me parece prudente. Não me parece legítimo pegar 16 séculos de história da igreja e jogar fora. Muitos vão falar que a igreja foi fundada por Constantino. Isso é falso. Tá? Isso é falso. Antes de Constantino, né, já os padres da igreja, eles já falavam em catolicidade, em unidade da igreja, unidade dos cristãos. Então, desde os primeiros séculos havia essa unidade. E é o que a igreja católica sempre combateu. Então, a igreja nos ensina a veneração, ao amor à Nossa Senhora. A igreja combateu algumas heresias que, por exemplo, negavam a divindade de Cristo. Isso foi a igreja. Se a igreja não tivesse, a igreja católica não tivesse combatido essas heresias, nós estaríamos vivendo num caos. Não dá para imaginar o que seria o nosso Ocidente sem o combate às heresias, combate da Igreja Católica contra as heresias. Outro ponto que me traz, né, que me traz uma beleza ao catolicismo é a história ali dos primeiros séculos, o combate às guerras, às invasões bárbaras. Ali no século 3, 4, 5, ali a única instituição que permaneceu de pé numa catástrofe ali foi na invasão dos bárbaros. Foi a única instituição que permaneceu de pé foi a Igreja Católica, que restaurou
A nossa civilização é fruto dos ensinamentos dos padres, dos monges. A igreja, como a própria Bíblia, né? Eu não gosto desse termo, a Bíblia diz, porque quem não entende o que está escrito na Bíblia, a Bíblia pode falar alguma coisa meia duvidosa. Então eu gosto sempre de falar que a igreja foi quem nos deu a Bíblia, que compilou a Bíblia e nos deu. A igreja nos ensina que é a igreja que é a coluna e o sustentáculo da verdade. Então a igreja que nos diz. Santo Agostinho fala claramente que acredita na Bíblia, mas antes de acreditar na Bíblia, acredita na igreja, que foi a igreja que nos deu a Bíblia. Então, e a Bíblia, e a igreja, perdão, a igreja católica, que tem toda essa tradição, né, a tradição oral e escrita, tem a Bíblia e o magistério da igreja. São esses pilares que fundamentam o catolicismo. Se eu fosse pegar só a Bíblia, aqui, por exemplo, só a Bíblia, só e até uma falsidade, é falso você a sola escritura, por exemplo, né, propagada e disseminada por Lutero, a sola escritura é falso. É falso. Onde é que diz na Bíblia que nós devemos acreditar só no que está escrito na Bíblia? Não tem. Não tem. A igreja é o fundamento e o sustentáculo da verdade. Então, a igreja, né, que também nos ensina, né, ao longo do cristianismo, ali que começa, nós temos a Eucaristia, que é o Cristo vivo e verdadeiro. Quando o Senhor fala na última ceia, né, quando o Senhor vai falar lá na última ceia, fazer isto em memória de mim, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele fala claramente que ali é o seu corpo e o seu sangue. Então, a Eucaristia não é um faz de conta, é o nosso Senhor. E a Igreja Católica é a religião que tem essa essência do Cristo, vivo e verdadeiro na Eucaristia. E os próprios milagres eucarísticos atestam isso. O milagre de Lanciano é espetacular. O milagre de Bolsena, que deu origem ao dia de Corpus Christi, é outro milagre realmente impactante. Então, a igreja nos ensina que essas verdades que são fiéis à religião que nos liga a Deus. Então, são vários, muitos pontos, né, que me chamam a atenção do catolicismo. Cristo falou que eis que estarei e estou convosco todos os dias até os fins dos tempos. Então é impossível que Cristo, após a sua ascensão, esquecesse de sua igreja. Ele sempre esteve presente na sua igreja. Ah, mas teve a igreja católica que nasceu com Constantino, que eu já falei que isso é falso, que a igreja católica perverteu uma sociedade, isso também é falso. Isso é uma desonestidade histórica e intelectual. Ah, mas teve padres ruins. Tem padres ruins, tem padres péssimos. Padres péssimos, assim como tiveram papas ruins, assim como tem padres ruins. Então não dá para se julgar a Igreja Católica ou instituição nenhuma por conta de pessoas que claramente estão indo contra os ensinamentos da igreja. É um exemplo muito claro. Tem professores bons, eu sou professor atualmente, então eu procuro fazer o meu trabalho o mais correto possível. Mas tem professor, e você percebe isso, tem funcionário público ruim, tem médico ruim. Em todas as áreas tem aquelas pessoas por excelência que fazem o seu trabalho digno, aquilo que convém, aquilo que
que é a lei do trabalho, que tem que ser feito no trabalho. Então, a Igreja Católica se mede pelos santos, pela sua história, pelos santos, por Cristo. Cristo é que é a cabeça dessa igreja, no qual nós somos os membros. Então, não dá para fazer uma separação de... É impressionante. É impressionante. Por quê? Porque se Cristo é a cabeça da igreja, se ele edificou uma igreja, como é que eu estou fora dessa igreja e eu faço parte do Cristo? E essa igreja, ela é clara, é católica desde os primórdios. Tá? Então, meus queridos, para esse vídeo não ficar mais extenso, tá? Esses são alguns dos pontos. É claro que tem mais, mas esses aqui são um dos pontos que me fizeram e me fazem, né, crer que de fato a Igreja Católica é a Igreja do Cristo vivo e verdadeiro. É a corpo místico de Cristo aqui na Terra. Essa igreja visível, né? Essa igreja visível que nos ensina sobre virtudes, atos que nos levam ao bem, que nos ensinam sobre como chegar ao céu. E a Igreja Católica tem todos esses ensinamentos, nos dá todos os ensinamentos claros, né, sobre o Cristo, sobre Deus, né, sobre o nosso Deus, sobre o nosso Mestre e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Igreja Católica é que de fato ela nos ensina o Cristo num todo, porque não se separa Cristo de sua igreja, não se separa Cristo dos santos, não se separa Cristo de Nossa Senhora. Isso não se separa. Uma igreja que faz essa distinção de Cristo e dos santos, de Cristo e Nossa Senhora, é uma igreja falsa. E a Igreja Católica não é essa igreja, não é essa religião. Então, obrigado e até o próximo vídeo.